Lorde Vinheteiro recorre à hipnose regressiva com psiquiatra para tentar se lembrar da senha da sua carteira de 4 bitcoins perdidas. Ele não obteve sucesso. Quando que ele perdeu uma carteira com 4 bitcoins? Caramba, 4 bitcoins valem quanto hoje? Alguns milhões de dólares? Esqueceu a senha. Mas isso aí é aquelas, tipo, ele é daqueles que comprou essas bitcoins lá atrás, quando elas eram baratas, ou 4 bitcoins não é nada? 4 bitcoins dá uns 2 milhões de reais. Não, ele comprou e esqueceu a senha, recentemente. Ele investiu 2 milhões nas bitcoins e esqueceu a senha. Não é possível. Sério. Se for isso, é muito mais triste. Que se é uma pessoa que, tipo, eu vi o vídeo do Igor. Se é tipo o Igor que, tinha essas bitcoins lá atrás, quando elas não valiam nada, e aí ele perdeu, é frustrante, porque você pensa, caramba, mano, eu estaria milionário agora, é só lembrar de uma senha. Mas não é como se você tivesse investido milhões e perdido. Você não tá milionário, mas você investiu nada. Investiu R$2, R$3. Ainda, óbvio que continua sendo triste. Mas não é que nem você pegar hoje 2 milhões, colocar ali pra comprar as bitcoins e esquecer. Que aí você diretamente perdeu, né, o que você investiu. Enfim, ele comprou lá atrás. Tá, eu acho isso menos triste. Mas não deve ser suficiente pra reconfortar a pessoa. Minha mulher tem OnlyFans, mas não faz programa. Isso é traição? É traição ou não é? Eu acho que 99% dos homens vai dizer que é. E isso meio que já responde. Depende, parte do dinheiro vai pra ele. E quando o casal faz junto? É traição se no início do relacionamento ela não fazia isso. É um bom ponto. Você desenvolveu um pouco mais. É um ponto interessante, Luxon Beni. Se você já conheceu ela como alt model e decidiu ter esse relacionamento, aí meio que você tá aceitando que esses são os termos do contrato, né? Cara, não é traição de qualquer jeito. Se você parar pra pensar dessa forma, porque traição é quando a pessoa meio que ela faz algo que estava fora do acordo que ela tem com você. Se vocês dois combinam isso, não tem como ser traição. Não existe uma traição consensual e às claras, entende? Não tem como ser traição se a outra pessoa concorda e sabe. Aí é, sei lá, relacionamento aberto, cuquismo, não sei que porra poderia ser. Mas eu acho que pra caracterizar traição tem que ser uma coisa que a pessoa é contra, mas eu acho que geralmente traição é uma coisa que você faz escondido, né? Tô pensando aqui, depende do contexto. Você pode trair na cara da pessoa, ela sabe na hora. Se foi um arrombado também. É só um tipo menos usual de traição, eu acho, né? Então tá no contrato ela satisfazer outros caras? Se o cara concorda com isso, tá, né? Mas eu também acho que é traição. A questão é, eu acho que a gente pode reformular. A questão é, você aceitaria esse contrato? Talvez esse é o ponto, né? Porque se você não aceitaria, ela faz aí a traição. Você aceitaria e são só os termos do teu relacionamento. Por exemplo, menage dentro de um relacionamento. Tipo o Léo Lins lá, fazia, né? Com a mulher dele. É traição? Tudo bem, tem a parada do cara que pressiona até a mina acabar cedendo. Mas se não é o caso, se ela só gosta, ou o cara, é traição? Se tá todo mundo de acordo? Não, porque os dois estão lá no ato na mesma hora, mas ainda envolve satisfazer outra pessoa. E aí? Se tá todo mundo de acordo e achando da hora e curtindo, não é. É infidelidade? Cara, infidelidade. Porque fidelidade seria realmente você estar apenas com uma pessoa, mesmo que os dois estejam de acordo. Mas aí, basicamente, é só um casal que não se importa com fidelidade. É isso? Não, eu defendo a ideia do contrato. Eu também. Pra mim é sempre uma questão de contrato. Tipo, o que o casal decide fazer, estando todo mundo de acordo, problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre acho que é uma questão de contrato. O que eu posso até julgar, falar, tipo, que contrato merda é esse que vocês fizeram. Mas ainda assim, problema deles, né? Em última instância. E aí tem aquela, você julgaria isso ou não? Sei lá. A traição é o ato de romper o combinado. Sim, eu acho que é mais ou menos por aí. Mano, eu vi um post desse cara aqui no Twitter falando que essa compra em 2020 deu R$104, que em 2024 daria R$116. Eu fiquei refletindo, cara, quanto que daria fazer uma simples compra como essa aqui nos Estados Unidos? Que é simplesmente um absurdo. Um pão, uma carne, um café. Pera, como é que é? Mano, eu vi um post desse cara aqui no Twitter falando que essa compra em 2020 deu R$104, que em 2024 daria R$116. Tá, mas o que ele quis dizer? Que a gente tá com os preços da pandemia? Porque eu duvido que aumentou só isso. Porque eu tô mais perplexo. Eu entendo que ele vai mostrar que nos Estados Unidos vai ser infinitamente mais barato. Só que também isso depende um pouco, porque tem algumas coisas que são mais baratas aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Algumas frutas, por exemplo. R$104, que em 2024 daria R$116. Eu fiquei refletindo, cara...
Eu tô tentando ver. Isso aqui atrás dele é uma banana. Banana talvez seja mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Tem algumas coisas. Claro que, num geral, se você for pegar, no fim das contas, entre o que é mais barato e o que é mais caro, você vai ter um custo de vida muito mais barato para quem ganha em dólar, com certeza. Tanto que eles conseguem comprar bem mais coisas que a gente aqui. O poder de compra do americano é muito maior que do brasileiro. Mas esse teste, ele talvez não seja o caso aqui, mas ele pode ser tendencioso. Porque se você fizesse uma seleção de itens que no Brasil tendem a ser mais baratos, você conseguiria passar a ideia de que um carrinho de compra no Brasil é mais barato que nos Estados Unidos. Aqui não deve ser o caso, porque, sei lá, talvez a carne nos Estados Unidos seja mais barata. Quanto que daria fazer uma simples compra como essa aqui nos Estados Unidos? Que é simplesmente um absurdo. Um pão, uma carne, um café. Era pão isso aqui? Um requeijão e uma bandeja de ovo dá mais de 100 reais. Mas vamos lá que eu fiz essa mesma compra no mercado aqui nos Estados Unidos. Obviamente eu não peguei os mesmos produtos, porque não tem, tipo, requeijão aqui nos Estados Unidos. Então eu tive que substituir por cream cheese Philadelphia. Aquele pão redondinho também não tem aqui nos Estados Unidos, então peguei um pão normal. Peguei uma caixa de 24 ovos, porque aqui nos Estados Unidos é de 18 ou 24. E uma bandeja de carne igualzinha ali da foto. O total dessa compra, cara, é de $29. Mas, Vitor, se você converter $29 para real, fica mais caro que no Brasil. Sim, fica mais caro, só que a gente ganha em real. Só que a questão é o seguinte, o salário mínimo do Brasil é de R$1.412. Se você dividir o valor da compra, você consegue fazer 12 compras como essa aqui no mês. Já aqui nos Estados Unidos, o salário mínimo anual é de $15 mil. E se você dividir por 12, é de $1.250 por mês. Que se você dividir pela mesma compra aqui nos Estados Unidos, que deu $29, você consegue comprar 42 vezes essa compra aqui. É bizarra essa diferença, cara. No geral, assim, ele apresentou de uma forma boa o ponto dele. Poderia ter um resultado mais desbalanceado ou menos desbalanceado dependendo da seleção de itens, mas, para todos os efeitos, é mais ou menos isso aí mesmo. Dólar bipolar. A economia mundial depende do meu humor. Tem a maior página de atualização de dólar do Brasil. Pare de postar porque pegava mal pro governo. Tranque os comentários e suma. Essa página devia ser bem faceira na época da pandemia. O cara criou uma página com a atualização do dólar durante o governo Bolsonaro para falar que o dólar estava subindo, sem considerar, obviamente, que era por causa da pandemia. Aí entra o governo do amor, o dólar fica 10 vezes pior, o cara tranca o perfil, some, para de atualizar. E aí, o cara criou esse perfil, ele acompanhou, ele viu o que aconteceu, era uma coisa que era importante pra ele. Quando ele percebe que o governo que ele certamente ajudou a eleger tá fodendo 10 vezes mais a economia sem ter uma pandemia no meio do caminho, isso não diz nada pra ele. Ele não para nem por um segundo pra rever, cara. Será que eu fiz merda? Diziam, né, que a esquerda ia piorar a economia e que o dólar ia aumentar mais ainda. E piorou, e foi exatamente o que aconteceu. Será que não existe a mínima chance deles estarem certos? Então, vou trancar a página, vou parar de falar isso, o dólar não importa mais. Vai, Lula.